comunicação está presente desde os primórdios da humanidade. Desde quando o ser humano tomou consciência de si próprio, ele vem desenvolvendo um processo para relacionar com os outros da mesma espécie. Esse processo é chamado de comunicação. A comunicação tem início com os primeiros seres humanos por meio de ruídos guturais, que viram a se tornar o que conhecemos hoje por fala. Com o passar do tempo, os seres humanos começaram a juntar esses sons para formar palavras que serviriam para definir coisas que eles tinham contato no dia a dia, e assim surgiram as primeiras palavras. Tempos depois, surgiram as representações que ficaram gravadas até hoje, as chamadas artes rupestres. Gravados nas paredes das cavernas e em rochas, as artes rupestres assumiram um papel importante com relação à comunicação pré-históricas, devido a ser considerada a primeira forma de registrar a história. As primeiras artes rupestres eram, na sua maioria, representações de situações vividas pelos primeiros humanos, como a caça, brigas entre grupos e ataques de animais. E para falar desse importante tipo de imagem, nós fomos até o museu A Casa da Xilogravura, na cidade de Campos do Jordão, onde se encontra o maior acervo de xilogravuras do Brasil. O museu é um patrimônio particular que pertence ao professor Antônio Fernando Costela, que além de ser fundador, é um dos maiores especialistas no assunto de todo o Brasil. Conversamos um pouco com ele sobre a história da comunicação. A xilogravura entra nisso na medida em que foi uma primeira forma eficiente de multiplicar imagens. E sugeriu a tipografia. A tipografia veio como consequência da xilogravura. A xilogravura reproduzindo imagens e a tipografia reproduzindo depois as letras. Nós temos aqui uma tipografia justamente por isso, porque a xilo teve como primeira filha a própria tipografia. A ideia de você multiplicar vale tanto para a imagem quanto para as letras. Depois, na verdade, a xilo sempre continuou usando madeira e a tipografia acabou se tornando eficiente com metal. Né? Porque madeira em pedacinho pequenininho fica muito fraca e não tem condição de funcionar direito. Então aí passou a se fundir as letras, né? Tá? Aí ele vai ver duas salas que falam da tipografia. Vocês sabem que é tipografia, letra de metal, móvel, o sujeito pegava letrinha por letrinha para fazer a composição de uma linha, depois de uma página, e aí imprimia livros, revistas, jornais depois, né? No Ocidente ela surgiu no século XV, na Europa, né? No Oriente já existiu antes disso, mas sem função eficiente, porque com a escrita ideogramática oriental, que é na China, por exemplo, tem, sei lá, 10 mil, 20 mil figurinhas daquelas, são ideogramas, né? No mínimo, para na alfabetização no Japão hoje, por exemplo, as crianças até o 8º ano aprendem 1840 kanjis, ideogramas. Isso é o mínimo, o sujeito lê um jornal, né? Nós trabalhamos com o alfabeto. É muito mais simples você decorar 20 ou 30 letras, né? Muito mais fácil. Para a tipografia, isso na época era tornar inútil a tipografia, né? Bom, mas voltando à questão, nós temos duas salas que mostram a tipografia, explicam os tipos, etc. Porque justamente esses tipos que estão expostos são da nossa tipografia. Nós temos aqui uma tipografia que levamos 3 anos restaurando, porque as tipografias elas têm sido vendidas como sucata. A um preço irrisório, porque chumbo hoje vale muito pouco. Então nós salvamos essa, era uma tipografia que tinha aqui. Ninguém mais faz xilo para reproduzir imagem num sentido utilitário, como foi. Hoje xilo virou arte, então a tiragem não é para ser 20 mil exemplares, como foi de algum jornal do século XIX. Você faz 20 cópias, é uma coisa para vender em pequena escala como arte, né? Todas as técnicas elas continuam quando aparece algo mais eficiente e moderno. Elas continuam, mas com outro sentido, né? Então, quando apareceu a clicheria metálica, que já foi a clicheria que acabou com
clichêria metálica, que acabou com a Chilo utilitária, e isso já foi em 1895, a partir de 1895, já a partir dali a Chilo passou a ser uma atividade artística, quer dizer, não deixou de ser uma coisa para ilustrar jornal, né? Então, todas as técnicas, quando uma outra suplanta no sentido utilitário, elas sobrevivem para alguma função específica, ou artística ou de outro tipo, entende? Você tem formas de comunicação extremamente eficientes e requintadas hoje, mas isso não dispensa o apito do guarda na esquina quando ele está tocando o trânsito, né? Sinais, formas de comunicação, as mais primitivas, as mais iniciais da história, continuam a ser usadas em certas situações. Por outro lado, o aparecimento da informação digital e da rede mundial de informação, isso vai produzir, já está produzindo uma aceleração da história brutal. Eu gostaria de poder viver mais 20 ou 30 anos, porque vai acontecer em 20 ou 30 anos mais coisas do que acontecia em séculos no passado. Aliás, o que eu mostrei nessa palestra que eu fiz outro dia lá no Cinetec da USP é justamente isso, como a história se acelerou, compreende? Quer dizer, levou 500 mil anos para o homem chegar a fazer um machado de pedra polida. Só que depois, em 5 mil anos, com a escrita, ele construiu todas as civilizações que nós conhecemos. E em 500 anos, com a tipografia, ele deu uma acelerada na história que transformou tudo nos últimos 500 anos de maneira espantosa. Então, a facilitação da informação, a difusão da informação cada vez mais rápida, eficiente e barata, que é o que propicia os meios de comunicação modernos, vai produzir uma aceleração da história extraordinária. É claro, tem lá seus inconvenientes, como tudo tem os dois lados. Aliás, eu discuto isso no último item do último capítulo desse livro, né? Eventualmente, se você tiver uma concentração de poder em mão de poucos sobre todas as formas de comunicação, você pode ter uma ditadura mundial como nunca existiu. Que me parece totalmente pouco provável, mas a verdade é que essa hipótese não é totalmente descartada. Então isso é um risco. Mas em compensação, o que se tem de acesso à informação que antes não se tinha é enormemente maior. Como foi citado por Costella, a tipografia também possui um papel de destaque na história da comunicação. Para nos detalhar sobre o funcionamento dessas máquinas, fomos até Pindamonhangaba falar com jornalistas que trabalhavam na época em que esse processo vigorava. E lá, eles nos mostraram diversas máquinas e como era difícil fazer um jornal diariamente usando a tipografia. Isso aqui, a gente punha o material aqui, a matéria aqui, rodava a alavanca, ela ia, voltava e tirava uma prova da matéria para ir para a revisão, né? Então o rolo ficava aqui, ó, quando você roda essa alavanca, isso vem para cá, aqui a prensa que vai imprimir lá o papel, então sai uma prova. Essa não é a primeira máquina da tribuna ainda. A primeira máquina da tribuna é aquela que está lá embaixo, ó, que tem a toda manual que eu falei para vocês, que tem uma manivela, e o cara rodava lá e fazia. Ele estava falando sobre chumbadas. Pô, cada uma dessas que dava, eu não sei que era um perigo, queimava a mão, queimava o rosto. Já aconteceu algum acidente? Vários, né? Eu já tenho algumas marcas, mas aqui eu não trabalhava direto, não, eu trabalhava com Paulinho. Eu fazia paginação. Hoje a gente fala de diagramação, mas na época era paginação. Era isso que eu fazia, eu trabalhava com letra, fazia montagem, montava os anúncios, era isso que eu fazia. Tem duas páginas aqui de chumbo aqui, ó, com letra aqui não. Tinha um voluntário que ficava ali rodando, né? Depois era não, mas tinha força meio elétrica, né? Então, o motor veio depois. O camarada pegava a alavanca que está virada ao contrário aqui, não serve para não machucar ninguém, mas pegava a alavanca aqui, ó, estava virando aqui, ó, o braço. A máquina rodava, o impressor do lado de cá, ó, certo? O impressor ficava do lado de cá,
subia aqui nessa plataforma aqui, o papel ficava aqui, ó, aí chegava, colocava o papel aqui, nesse padrão que a gente chama de Era um papel já na medida, né? papel na medida, papel de resma, papel jornal que chamava, né? Coloca aqui, isso aqui roda, a chapa vai, passa no rolo lá, volta, roda o papel e sai para essa aqui. Esse é Essa parte da máquina faz isso aqui, ó. Quando o papel sai aqui, ela faz isso aqui e joga o papel para cá, certo? Aqui a gente colocava uma mesa aqui e juntando o papel. Para ir pegando, né? Então era assim que funcionava, né? Essa é a primeira máquina no tribuno. Ela chama Alauzet, você pode ver a etiqueta. Tá? A letrinha é tudo contrário. Então você lê essa letrinha aqui, você tem que ler daqui para cá, ó, sempre da direita da esquerda para direita, você conseguir ler isso aí. Nós trabalhando na América, a gente pegava ali, até hoje a gente lê ali. Normal, né? Acostuma, né? E a gente não quer rodar a máquina, porque nem pode, né, Antônio? Mexer no maquinário. Senão a gente traria essa coisa, essa mesa mais para cá. Nós aprendemos a ler. Porque nós fizemos a edição do Jornal Estado de São Paulo, comemorativo, nós fizemos aqui no museu. Imprimimos lá, trouxemos aqui e foi rodada nessa máquina aqui, né? Uma edição comemorativa, não sei se era o número 1 do Estadão. Naquele tempo chamava província ainda, né? Então é nós que fizemos também. Hoje com a mídia online, o jornal em papel tem que acompanhar o horário e tem que competir com a internet, né? A internet é um negócio instantâneo. Aconteceu, já está no ar, né? Outra informação boa para vocês. Esse tipo de jornal aqui, ó, que é impressora plana, é fotoplana que a gente fala, que roda e é plana por causa da mesa que vai dentro. A gente imprime 1.000, 2.000 jornais nela. Cada caderninho que imprimir tem que dobrar na mão. Acabou de imprimir, imprimiu a frente, imprimiu o verso, tem que dobrar na mão. Então tem que ficar um camarada lá dobrando, certo? Colocando de lado, tudo dobradinho. Depois roda, se o jornal tem 8 páginas, imprimiu o primeiro joguinho, dobra, imprimiu o segundo joguinho, dobra, depois tem que abrir e encartar um no outro, um por um. Então é um sistema bem rudimentar mesmo, tem que encartar normalmente tudo. Agora, o cara pega uma rotativa lá, essa é mais simples que tem. Então a rotativa roda, você fica só na ponta, o impressor fica só na ponta. Só tirando, né? Só tirando o jornal. Ela imprimiu 500 jornais. Já pega, põe, já amarra e pronto. Né? Não sei se já chegaram a ver a impressão de uma impressora rotativa. Fica o impressor e 2 ajudantes. É impressionante que o impressor que comanda a impressão. Os ajudantes que vão abrir quinteiro, fechar quinteiro, abrir água, né? Porque a máquina é rodando constante. Então tem que ver tinta, tem que ver água, tem que ver a impressão, se está saindo impressão boa, se não está. Isso é em função do impressor. E aí ele fala para o ajudante, tinta, o cara vem ou fecha a tinta, ou dá mais tinta no quinteiro. Água, né? O cara vai lá, ou dá mais água, fecha mais água. Então fica uma correria assim em volta da máquina, impressionante. A noite inteira os impressores correndo para lá e para cá, até tudo. Deixava o revisor, eu sou jornalista, revisor, editor, nós fazemos a revisão. Às vezes, quando dava um erro numa palavra, era arrumada a linha toda, né? Colocada ali. Eu chegava lá e começava a revisar, eu tinha colocado a linha errada. Eu chegava na peça assim, em vez de colocar a linha no lugar certo, eu colocava lá, eu ficava totalmente fora de sentido. Chamava linha truncada. Pode parar. Linguagem jornalística é linha truncada que a gente chama. Foi quando ele não acertava uma palavra e errava a outra. Então, quer dizer. Geralmente o impressor colocava a linha, ele não lia a matéria de novo, não. Ele só colocava lá e acertava o pau, porque você não trabalhava só no limite, né? Entrava cedo, não tinha horário para sair. Mas só que no outro dia cedo ele estava lá de novo. Isso eu chamo assim, cara, paixão por jornal. Nós chegamos a fazer 2 anos de jornal diário no show, não tinha. Diário? Diário. 2 anos, né? E chegamos a entrar 8 horas da manhã, saía 2 horas, 3 horas, 8 horas da manhã e estava lá de novo. 86, 88, no bolso dele. Tem um diário. Diário no chumbão, cara. Aí, não é mais fácil.
Mas foi legal, valeu a experiência. Isso aí, nossos filhos, nossos netos, os futuros estudantes, eles só vão saber da nossa história só quando eles me pesquisar, entendeu? Porque nossa história não vai sair por aí, mas vai ter um povo que vai saber, entendeu? Quando for lá pesquisar o livro da tribuna, então como é que era feito isso? Mas esse processo mudou ao longo dos anos. Com o passar do tempo, a evolução das tecnologias permitiu a automatização de praticamente todo o processo de impressão e formatação. Por isso, fomos até o jornal Tribuna do Norte, também na cidade de Pindamonhangaba, para ter uma noção de como são produzidos os jornais atualmente. Verificado isso, que a gente tem uma tendência de colocar a nossa leitura aqui no olho do jornal, no canto superior direito para cima. Então, quando você abre 2 páginas, as pessoas vêm para a página ímpar e ignoram a página par, é uma tendência. Então, eu coloco eu coloco os editais na página par. Minha preferência é colocar assim, o que seria menos importante para o leitor, de menos interesse, ou que não tem nenhum tipo de atrativo visual, os editais vão para essa página par. A 11 eu continuo, dou uma quebrada aqui, produção nossa, material tem um pouco de release aqui também, mas material, um evento que vai ter do Sebrae com BNDES para linha de crédito, palestra que vai ter na Faculdade de Anhanguera, e a nossa página 12, a página de esportes. Esse foi o jornal que nós circulamos hoje e o de sexta-feira. Todo dia é um desafio aqui. Tem dia que a gente olha assim para o repórter, vai para a Andra, que fica lá no repórter, ou para a Júlia, a Franciele, que é uma estagiária, eu olho para elas e falo assim, e aí, né? Entendi que realmente não tem quase nada, eu fico torcendo, rezando para chegar edital. Chegar edital que eu tenho que matar a página. Então, quando eu não tenho assunto, o que eu uso na capa? Eu ponho um anúncio, que eu sempre tenho anúncio da prefeitura. Bom, gente, é um resumo aí do que seria a nossa atividade em relação à Tribuna do Norte. Tá? Além dos tradicionais jornais, outro meio de comunicação impresso muito popular são as revistas. Para sabermos mais, conversamos com Ricardo Abissi, fundador da revista Opinião do Vale. Bom, a revista Opinião Vale, ela veio, né, a ser lançada no finalzinho de 2013, quando a gente, eu e na época o Lucas, que também foi meu sócio por algum tempo, a gente estava se formando como jornalistas, né, e ela veio porque a gente acreditava que a região, principalmente aqui a região do Vale Histórico, entre Guaratinguetá, Aparecida, Lorena, Cruzeiro, essas cidades não possuíam até então uma revista que visava somente jornalismo, né? Um trabalho voltado ao jornalismo, com reportagens, com artigos, com discussões especificamente sobre tudo que acontece aqui na região. Então a gente desenvolveu um projeto, foi um projeto inclusive de conclusão de curso, né? Foi um projeto de TCC que a gente desenvolveu na FATEA, aqui em Lorena, e esse projeto deu certo. A gente lançou a revista no finalzinho de dezembro, quando a gente tinha acabado de se formar. E a revista hoje ela aborda muitos temas, é uma revista muito aberta, né, quanto às editorias, né, a gente fala de esporte, fala de política, fala de economia, mas sempre voltados para a região, sempre trabalhando o que acontece na região. Então é uma revista que traz aqueles assuntos de uma forma mais trabalhada, até porque é uma revista mensal e se a gente começa a fazer muito matérias, assuntos factuais, a gente não consegue desenvolver o trabalho de uma revista, que é esse trabalho de revisão, de trazer tudo o que acontece ou na semana ou no mês. A Opinião Vale tem exclusivamente esse objetivo de praticar o jornalismo independente, o jornalismo separado, dizemos assim, do comercial, para que possa investigar, possa opinar e tenha toda a liberdade de expressão e a liberdade que a imprensa precisa para poder trabalhar aqui na região. E só uma pergunta, por que o formato revista? Por que não um jornal? Por que não uma coisa... Outro formato? O formato revista é porque até então a gente via que era necessidade, né, na região. Quando a gente lançou o projeto, né, a gente primeiro fez um projeto muito trabalhoso, com muitas páginas, muito completo. E a ideia surgiu por ser revista porque já existem jornais assim aqui. A gente tem hoje, eu posso até citar vocês, o Jornal Atos de Lorena, que eu considero um jornal muito bom, né? A gente tem o Vale em São José dos Campos também, mas assim, revista mesmo, dizendo revista, você não encontra que trabalha jornalismo, né? Que trabalha informação, discussão, opinião, reportagens. Então por isso foi o motivo de fazer uma revista.
né, para que a gente pudesse trabalhar também os assuntos com uma certa tranquilidade, mais aprofundados. O jornal é aquela coisa diária, o factual, a revista já é um pouco mais trabalhada, né? E eu gosto muito disso, né, de ter esse tempo, de ter essa investigação, esse acompanhamento, até então por isso que eu optei pela revista. Deixando de lado os impressos, nós fomos atrás de um dos meios de comunicação mais fortes da história, o rádio. Para isso, conversamos com o experiente comunicador e radialista Heriberto Carvalho, que já acumula 42 anos de rádio. Rápida nesses últimos 40 anos. Nós saímos da fita cassete, do disco de acetato para o computador. E foi uma ruptura assim, muito forte, porque houve também uma velocidade maior em todas as tecnologias e uma exigência do público, principalmente o público brasileiro, que é apaixonado por tecnologia. Então, antigamente, a gente saía de todos os lugares das emissoras aqui do Vale do Paraíba e corria até Aparecida para gravar os comerciais em 78 RPMs. Porque nós tínhamos apenas na mesa 2 casseteiras, que trabalhavam com fita cassete, e mais 2 pratos, que eram um super som. Então esses pratos tinham 3 rotações. Tínhamos 78 rotações, 45 e 33 por 1,5, que era depois colocado para os discos de vinil, trabalhados como long play. E os discos de 45 rotações eram os que vinham do exterior com músicas internacionais. E houve rapidamente uma mudança, né, do disco para o CD e depois para o minidisc, que foi uma tecnologia que não pegou. Do minidisc passamos aí às fitas digitais e das fitas digitais pulamos diretamente para o computador. Foi quando começaram a surgir os programas de áudio. Mas o que foi interessante e o que dá para relatar mesmo não foi simplesmente a mudança tecnológica, mas a mudança da linguagem do rádio. Porque, num princípio, nós tínhamos as vozes padrão do rádio, aquelas que puxavam mais para tons graves, e, de repente, o que passou a ser priorizado foi a voz da comunicação. Então, quem tinha mais velocidade de comunicação conseguia um teor maior de audiência, acompanhando exatamente essa nova tecnologia, que nesses 30 últimos anos deu um salto fantástico. Quem é que poderia imaginar que em 30 anos nós sairíamos do disco de vinil para o computador, né? E foi exatamente o que aconteceu. Então, um tempo relativamente pequeno, se a gente levar em consideração as fases que ficaram entre a Primeira e a Segunda Grande Guerra Mundial, que correu um tempo razoável para que essas tecnologias todas fossem desenvolvidas. E a partir daí, com o advento do rádio, do telégrafo e tal, mais 50 anos até chegar aonde nós estamos. Então, foi um salto qualitativo muito rápido e que realmente causou um espanto muito grande dentro do rádio e dos meios de comunicação. E ainda nesse gancho de mudanças, como o senhor vê essa mudança do AM para FM? Agora nós estamos em iminência aí da mudança do AM para FM. Eu acho que isso tudo é apenas um tampa-buraco, porque as emissoras via éter, né, com ondas, eu acho que estão fadadas ao seu fim. Esta é a grande verdade. Nós vamos acabar com a onda média, né? Ela vai sair fora do ar, ela vai ser ocupada, essa faixa, esse espectro de onda vai ser ocupado para transmissão de dados. A própria FM já está numa outra tecnologia que vai ser atingida, que está mais para Wi-Fi do que para FM em si. Há alguns anos atrás, por volta de 1987, foi feita uma experiência com SCA, que era uma subonda que trabalhava junto com a onda de FM na mesma faixa e que era imperceptível no rádio, nos rádios comerciais. E era usada apenas para o som ambiente, essas coisas, que foi uma faixa que não pegou. Mas que hoje, camufladamente, em outros estilos, em outros tipos de onda, melhor qualificados, estão sendo usados também. Então eu acho que essa transposição do AM para FM é apenas um tapa-buraco,
porque no fundo mesmo as emissoras, como nós as conhecemos hoje, via rádio, vão todas desaparecer. Tanto que os celulares modernos, a partir do S6, já não tem mais rádio de FM colocado dentro dele, só em streaming, né, ou Wi-Fi. Porque o futuro é esse mesmo, sabe? O futuro é trabalharmos com emissoras grandes, potentes, porém, dentro de um Wi-Fi, trabalhando com uma gama muito grande de bons profissionais. Eu acho que hoje o que nós precisamos lidar é a linguagem do rádio para a internet, que até hoje, já faz uns 10, 15 anos que isso está sendo discutido, com vários autores discutindo, mas que até agora não se chegou a um consenso. Por quê? Porque não existe uma linguagem específica para a internet. A linguagem é uma só. De um lado tem um emissor, do outro lado tem um receptor. O que divide toda esta gama e o que chama a atenção de uma determinada população ou um público-alvo está exatamente no conhecimento de mundo e nas inferências que são lançadas dentro dessa linguagem. Então, por exemplo, nós vamos ter muitas especificações, vamos ter públicos sendo atingidos e a pulverização da linguagem, mas que é algo que as pessoas não gostam de falar, porque isso demanda de uma perda de poder, né? E quem detém o poder do rádio hoje não gostaria de perder esse filão, né, mercadológico e também de cunho econômico. E é por causa disso que isso não está sendo discutido mais a fundo, né? Mesmo o próprio governo ainda não tem uma definição exata do que vai acontecer com a linguagem e com os novos momentos do rádio. É meu parecer, eu vejo assim. Talvez até seja uma coisa mais íntima, de foro íntimo meu, mas a gente, nesses 42 anos que eu trabalho em rádio, a gente observa essa caminhada e a finalidade, né, para onde ela está indo. Então, todos os discursos levam a exatamente esse lance, né, de ter uma pulverização, uma diminuição das ondas e uma acentuação exatamente do Wi-Fi, do streaming e da linguagem mais técnica dentro do rádio, porém, sempre coloquial, com públicos distintos para cada filão, para cada momento que for repartido o queijo. As primeiras transmissões experimentais da televisão foram na década de 1920. Não se pode dizer ao certo quem a inventou, já que vários estudiosos trabalharam nisso em diferentes locais. O primeiro evento mundial transmitido foram os Jogos Olímpicos de Verão em 1936, em Berlim, na Alemanha, durante o nazismo de Hitler, o que gerou grandes conflitos e polêmicas. Ich verkünde die Spiele von Berlin zur Feier der 11. Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet. Anos mais tarde, em 1950, os primeiros aparelhos de TV começaram a chegar no Brasil, o primeiro país da América Latina a inaugurar um canal, apesar de não ter estruturas e nem telespectadores o suficiente para isso. Chamado de PRF3, mais conhecido como TV Tupi. Programa da Rede Tupi de televisão foi aprovado e liberado pelo Serviço de Censura Federal para ser exibido neste horário. Com uma programação totalmente ao vivo. Alguns radialistas, escolhidos por Assis Chateaubriand, o fundador da TV no Brasil, improvisavam e se destacavam. O jornal mais famoso da época era o Seu Repórter Esso, exibido de 1952 a 1970. Boa noite, amigos. O domingo vai ser marcado por instabilidade do tempo, segundo o Escritório de Meteorologia. Após o grande sucesso dessa emissora, surgiram várias outras, como a TV Record e a TV Excelsior, todas locais, já que não tinham tecnologias o suficiente para transmiti-las para todo o Brasil. Em 1965, inaugurava a TV Globo Canal 4, deixando a pioneira líder de audiência preocupada, já que vários artistas da Tupi estavam migrando para a concorrente, com uma programação totalmente inovadora, o padrão Globo de qualidade.
décadas de 50 e 60 ficaram marcadas também pelos seus comerciais. Seu só de hoje, todo mundo vai tomar. Só de gostoso, fica econômico, só de gostoso. Volkswagen. São 4 atestados de resistência. O bom senso em automóvel. Quem bate? É o frio. Não adianta bater, eu não deixo você entrar. As casas pernambucanas é que vão aquecer o meu lar. E de lá pra cá, 2015, o mundo televisivo só cresceu. Com grandes e importantes telejornais. Boa tarde. Boa tarde. Boa noite. O policial... O SBT Brasil, com Joseval Peixoto e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. Boa noite. O Jornal da Record de hoje. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado a todos. E o meu boa noite. Grandes programas e apresentadores. Dos estúdios da Globo. Vem com tudo! Tá cantando sem dentinho no meu programa, coisa mais linda. Ao vivo agora, no palco do Caldeirão. Mais uma vez, se eu tiver que dançar, é hora de diversão. E seria impossível deixar de citar as telenovelas, que fez e faz parte da cultura brasileira. O que você achou? Você tá presa! A minha mãe é Donatella! Atualmente, a comunicação está passando por uma revolução. A chegada da internet mudou o modo como nos relacionamos com as notícias. Para explicar melhor esse tema, esse novo cenário da comunicação, entrevistamos o professor e um dono de uma empresa de mídias, Ednelson Prado. Bom, a gente tem historicamente, um processo de evolução. No Brasil, por exemplo, a internet chegou no começo da década de 90, de uma forma mais intensa, o que a gente chamava de web 1.0, que era uma web estática, e hoje a gente já tem o que as pessoas chamam de web 2.0, que é a web da conversação. Estamos indo para o que a gente chama de web das coisas, da internet das coisas. Então essa relação homem-máquina, ela tem se aprimorado ao longo dos tempos, principalmente depois das redes sociais, da criação dessas ferramentas, dessa questão mais interativa. A gente tem observado que a internet ela faz parte do nosso dia a dia, e hoje celular, computadores acabam sendo a extensão do ser humano, tanto que a Marta Gabriel vai dizer que somos todos cívios, ou seja, nós produzimos conteúdo o dia inteiro, essas ferramentas acabam sendo extensão do nosso corpo, e elas têm mudado uma série de fatores, principalmente a questão do consumo. Hoje a gente consome tudo de uma forma muito diferente, consome produtos, consome serviços, consome informação, então a gente tem um processo de democratização também da informação, mas já vista que a gente tem veículos de comunicação passando por crises extremamente importantes, o jornalismo impresso está tendo que se transformar, está tendo que se reinventar, como o rádio teve que se inventar lá atrás, A própria televisão está tendo que observar e olhar de uma outra maneira, porque a gente tem tido aí também, por exemplo, perda de audiência para segmentos que a gente não podia pensar em outros tempos que pudesse ter a perda que tem, que é o caso, por exemplo, das novelas da Globo. Então está tudo mudando, nós estamos em um processo constante de transformação. Então a internet hoje ela faz parte dessa realidade, a gente tem uma geração digital que vem vindo, se apropriando de tudo isso com uma tranquilidade muito maior, então não tem mais volta. Isso faz parte do nosso dia a dia e a tendência é só aprimorar.